Graças a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Silêncio hoje, né? Tá um dia mais calmo, mais tranquilo. Por causa do frio. Um pouquinho mais. Né? Hoje o dia daquela vontade de ficar em casa, com essa coberta, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um que está hoje aqui conosco. É bom estarmos juntos, reunidos na casa do Senhor. Amém. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai nos encher nessa noite e nos dar um culto abençoado e vai falar conosco neste domingo, nessa noite. Amém? Então eu queria fazer uma meditação aqui rápida sobre um trechinho de Provérbios, do capítulo 3, se os irmãos puderem abrir. Capítulo 3, versos 6, 7 e 8. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Provérbios, capítulo 3, verso 6, a palavra do Senhor nos diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Amém. Irmãos, nós precisamos, todos os dias da nossa vida, praticarmos esses versículos desse trecho. Reconhecer tudo o que nós fazemos ao Senhor, e Ele com certeza nos dará a direção daquilo que temos que fazer em nossas vidas. Sempre que nós somos sábios, como diz o verbo no verso 7, nós somos sábios aos nossos próprios olhos e achamos que com as nossas próprias forças nós vamos conseguir endireitar o caminho, resolver algum problema, com certeza não dá certo. E é nesse espírito que eu gostaria de iniciar e trazer essa mensagem, para que nós possamos entregar todas as nossas causas para o Senhor nesta noite. Que Ele é capaz de endireitar as nossas veredas, que Ele é capaz de colocar-nos em os caminhos corretos e fazer tudo aquilo que nós estamos necessitando, desde que nós o reconheçamos como o Senhor de nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para que nós possamos orar, reconhecendo a Deus todas as nossas causas, todos os nossos caminhos. Que nós possamos reconhecer que nada é por nossas forças, que é pela graça do Senhor que nós estamos aqui hoje, nesta noite. Que nós possamos estar aqui porque o Senhor nos direcionou e nos trouxe até aqui. Cada um que está aqui nessa noite está aqui, ó Senhor, porque Tu trouxeste-nos até aqui, ó Pai. Por isso, nessa noite, ó Senhor e Pai bendito, nós Te damos graça, ó Pai, e clamamos, ó Senhor, para que Tu tenhas misericórdia de nós, ó Senhor, endireita os nossos caminhos, as nossas veredas, ó Senhor e Pai bendito, nos direciona, ó Pai, para aquilo que, ó Deus e Pai bendito, o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Fala conosco, ó Pai, ministra aos nossos corações através dos louvores, ó Senhor e Pai bendito. Abençoa, Senhor, os teus servos e servas que estarão aqui ministrando nesta noite, ó Pai. Que o Senhor já possa entrar nos nossos corações desde o início deste culto, nesta noite. E que a tua palavra venha para nos confortar, e que nós possamos seguir aquilo que
o Senhor tem para dizer a nós através da tua palavra, Deus. Exorta-nos, ó Pai, direciona a tua igreja para a tua vontade, para o centro da tua vontade, ó Senhor. Revela, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, estamos aqui para te adorar, para bendizer e engrandecer o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Te damos glórias e graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Amém. Aleluia. Feliz em ver o nosso irmão Gilberto. Saudade de tocar com esse varão. Amém. Irmãos, toda semana, nós do louvor, nós ficamos, Senhor, o que nós vamos louvar, né? Essa semana o Senhor falou muito forte no meu coração sobre o amor dele. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz que o Senhor nos amou com amor eterno. Todo mundo aqui sabe que a palavra amor é um verbo, e amor é um pretérito perfeito, isso é aquilo que aconteceu no passado. Só que logo em seguida ele diz assim: eu vos amei com amor eterno. Sabe o que isso significa? Que antes que você tivesse vida, ele já te amava. Antes de você confessar o amor dele, ele já te amava. O Salmo 139, Davi, ele fala que antes que houvesse dia, todos os dias da vida dele já tinha sido escrito no livro de Deus. Então nessa noite eu quero convidar você a adorar o Senhor pelo amor dele por tua vida. Amém? Para um casal, muitas vezes o amor ele nasce no trocar de olhar, né? Às vezes o amor nasce até quando a pessoa morre, porque a pessoa não sabia, nem percebia o quanto que amava aquela pessoa, mas na ausência. Para uma mãe, talvez o amor nasce quando a criança começa a chutar a barriguinha. O pai que demora mais, sempre nós somos mais devagar para entender as coisas. Quando o menino está com 5, 8 anos, aí a gente começa a amar. Enfim. Mas o amor de Deus por sua vida, ele é transcendente, ele é eterno. Amém? Então, se sinta amado nessa noite pelo amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.
Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Jesus nos ama é uma verdade, né? Enquanto que imutável, indubitável. Mas aonde estamos frente a esse amor? Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo que você não se derrama na presença dele? Essa reunião aqui de domingo não é um encontro semanal. Já falei isso aqui outras vezes. Mas quanto tempo, irmãos, que a gente realmente não sente a presença de Deus? Ele não mudou, irmãos. E eu fui questionar a Deus sobre isso, referente a essas coisas. E aí eu olhei para a minha vida e na nossa vida não falta nada. Nós temos emprego, nós temos uma família, sempre temos o que fazer, porque quando a gente está ocioso a gente pega o celular. E muitas vezes, irmão, a nossa autossuficiência nos afasta de Deus. Sabe? De chegar no colo do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a sua voz. Então por isso muitas vezes o louvor toca e não acontece nada, e a palavra é pregada e não acontece nada, e dia após dia nós está aqui e você, nossa, a mesma coisa, vamos lá cumprir tabela. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Amém? Saiba que Ele tem ciúme de você. Saiba que Ele te ama. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas ações, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Glória. Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas ações, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E quer tanto que deu até o seu filho por amor de mim. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele te ama. Ele te amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Só não penso que Ele me
nós estamos muito preocupados com a nossa vidinha? Será que nós estamos muito preocupados em nos promover, em fazer as coisas para que as pessoas vejam? Ou até mesmo mais preocupado com o que o irmão vai pensar de mim? Esquecemos, irmãos, que isso tudo aqui só acontece para nós dizer que Ele é bom, para nós dizer: Senhor, nós somos dependentes de Ti. Senhor, eu Te amo, Pai. Ó, ainda que falte tudo, não retires de mim o Teu Espírito. Ó, Senhor, eu Te amo, Pai. E obrigado pelo Seu amor. Me ama, me ama, me ama, aleluia, obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amados. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa casa hoje para adorar o Senhor. Venceu o frio, venceu a indisposição, né? E você está aqui hoje, amém? Bendito seja o Senhor. Amados, enquanto cantávamos essa canção tão linda, né? Que o Senhor nos ama. Interessante, nós como humanos, a gente cobra tanto, né, que a outra pessoa que a gente gosta fale do amor dela pra gente, mas a gente tem dificuldade, né, de declarar isso. É muito importante, amados, nós aprendemos a declarar o nosso amor pelo Senhor. Muito importante. Amém? As crianças vão sair, estão já indo lá? Tá tudo bem aí? Tá bom, vão subir lá e vão ter um cantinho deles também lá, vai ser uma bênção, com certeza, amém? Queridos, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Eu peço a você que fique sintonizado, né, para você estar por dentro da programação, em nome de Jesus. E quero lembrar que terça-feira nós continuamos aqui com as nossas orações, sempre, né? Não vamos deixar de orar nunca, porque um dia a resposta vem, amém? Em nome de Jesus. E cada terça-feira tem sido assim mais renovador. Eu acredito, né? O irmão falou aqui, qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Bom, pelo menos aqui o culto que dá para chorar muito é culto de terça-feira, viu? Dá para chorar muito. Eu, pelo menos, é difícil uma terça que eu não choro, né? Então, se você não está tendo vontade, você não está sentindo essa presença forte que te leva a chorar em oração, então vem para a terça e deixa Jeová moer você, sabe? Tratar assim, mas torcer mesmo até espanar, para você ver. Aí a gente chora, né, irmãos? A gente chora, mas tem sido uma bênção, glória a Deus, e estamos certos que Deus vai estar respondendo cada vez mais em nossos corações, tá bom? Na sexta-feira continua a campanha. O que eu tenho notado, olha que coisa, crente é um mistério, irmãos, crente é um mistério. Eu tenho notado que muitos irmãos dessa igreja, daqui nós, substituiu a sexta pelo domingo. Negócio curioso assim, não, aquele culto glorioso a sexta-feira, tá bom, não precisa de domingo mais não. Vai entender o negócio desse, né? Mas sexta-feira nós estamos aqui, vai ser o último culto da campanha. Novos tempos, novos rumos, e Deus está ministrando uma palavra ao meu coração, né? Eu vou estar ministrando esse encerramento, e eu creio que vai ser muito bom, como tem sido, né, amados? Como Deus tem falado conosco, como Deus tem tratado conosco. O que eu acho interessante nessa campanha é que a gente chega aqui no culto da sexta, a atmosfera é diferente, é um negocinho curioso isso. A gente já sobe aqui, parece que o negócio começa a aquecer a gente,
Já dá vontade de sair no meio, igual o pentecostal, né? Sai quebrando tudo, né? Então, amados, sexta-feira vai ser o último dia, né? Nós vamos estar encerrando. Depois nós vamos estar nos preparando para o aniversário da igreja, que eu creio que vai ser uma grande bênção também, que vai ser no último sábado de abril, né? A nossa igreja foi inaugurada no dia 29 de abril de 2023. Então nós vamos estar celebrando o segundo aniversário, não é o terceiro não. Não vai dar nem completo o segundo, né? Alguns dias antes. Mas como é o último sábado, então, independente do dia que cair, vai ser no último sábado de abril. A igreja sede vai estar conosco também, vai estar um grupo aqui muito bom, vai ser uma festa linda e vai ser bênção. Os irmãos viram aqui que a gente está trabalhando aqui, né? Por isso que a bateria está meio ali bagunçada, o irmão já improvisou aqui, né? E já fizemos a parte mais, digamos assim, bruta da coisa, já foi feita. Mas ali vai ser tudo carpetado, bonitinho, igual está aqui, vai ficar ali. Depois nós vamos descer tudo, arrumar, organizar para ficar tudo em ordem. Depois nós vamos estar pintando também. Vai ficar tudo muito bonito para o grande dia da festa, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero agradecer de coração. Ontem teve um grupo aqui que trabalhou, irmãos. Nós chegamos aqui 8h30, né? E vamos sair daqui, era 8h30 da noite, né? Muito serviço mesmo. A irmã Ilza veio aqui nos ajudar com a comida, fez café, fez almoço para o pessoal que estava trabalhando, muito bom. A irmã Adriana também veio ajudar a limpar, organizar, né? Um grupo de irmãs também do departamento infantil estava lá em cima, cuidando do departamento infantil. Então nós temos um grupo que trabalha, né? É muito gostoso chegar na igreja, pegar uma cadeirinha, sentar e que delícia e tal. Mas por detrás tem um grupo trabalhando, né? Que corre para cá, corre para lá e se preocupa e busca e traz e custeia muitas vezes, né? Deixa de marcar outros compromissos para estar na casa de Deus. A obra de Deus é isso. Isso é um negócio tão interessante, irmãos, que lá na época do tabernáculo, vocês lembram da história do tabernáculo do Velho Testamento, né? Deus instituiu um grupo para cuidar do templo, para cuidar. Eles cuidavam de tudo, cuidavam da ordem do culto, cuidavam da mesa da proposição, cuidavam da estética, da organização, da limpeza, do sacrifício, cuidavam de tudo. Quando o povo chegava, estava tudo em ordem. Qual era o nome do grupo que cuidava dessas coisas? Levitas. Os levitas. Eram os levitas que faziam isso, né? E hoje o conceito de levita está completamente invertido, né? Então, eu sou levita, porque canta, né? Só porque canta, porque toca, coisa parecida, não. Aquele que está varrendo lá fora, tirando as cascas de madeira, folha da calçada, no conceito do Velho Testamento, ele é o levita. Sabe a irmãzinha que está passando pano no chão, limpando aqui, no pano no chão, passando pano nas cadeiras, lavando os vasos sanitários, passando desinfetante? Ali é levita também. Mas a gente glamorizou o termo levita, só falta levitar. Né? Então, queridos, é interessante como as coisas na casa de Deus têm o seu valor, né? Então, onde tinha um grupo aqui empenhado nisso, eu me lembro, às vezes alguns irmãos chegam na nossa igreja, pastor, o que precisar, conta comigo, me chama e tal, não sei o quê. E às vezes a gente chama, e fica faltando mão de obra para ajudar, né? Então, amados, valoriza, né, o trabalho que está sendo feito, né? Honra aquilo que você puder dar, sua contribuição assim. Nem sempre, não é dinheiro, muitas vezes é a mão de obra mesmo, é a presença. Eu vou lá ajudar a limpar, tirar poeira, e bater martelo, cortar madeira, tirar pó de cadeira, lavar banheiro, porque somos nós que tem que fazer essas coisas, né? Não dá para pagar uma empresa de higiene, né? E somos nós. E eu quero louvar a Deus pela dedicação de alguns irmãos aqui, que eu vejo que carregam o piano junto com o pastor, né? E eu sei que muitos outros gostariam também, às vezes por conta do trabalho, família e tal, mas sempre, irmão, faça um ajuste na sua agenda aí,
para que você possa ajudar na obra de Deus, porque senão sobrecarrega, né? Aí o irmão vem aqui, eu mesmo amanheci hoje já meio, né? Eu falei, meu Deus, não tenho mais 20 anos, não tenho mesmo, né? Mas Deus da graça tem sido uma bênção. Então logo isso aqui vai ficar pronto, vai ficar tudo bonitinho, lindo e maravilhoso, e vai ser uma bênção, tá bom? Lembrando que nós estamos arrecadando coisas para o bazar também, irmão. O que você tiver, vai separando, vai mandando. Se for coisa grande, nos avisa que a gente pega o furgão, vai buscar, para que nós possamos nos preparar para o bazar, tá bem? Então, e acho que eu não esqueci de nada, né? Nenhum recado, esqueci, até o final eu falo, tá bom? Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Lembrando, né, que nós temos o envelopinho do donativo. Você tem até o final do mês para entregar, tá bom? E não esqueça esse compromisso também, que vai nos ajudar muito aqui na obra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, Deus conta com você, viu, queridos? Nós somos o braço de Deus na terra, nós somos a voz de Deus na terra, né? Eu fui um dia desse buscar remédio para o meu pai no posto de saúde. Aí, coisa mais rara do mundo, eu ir em hospital, posto de saúde, é muito difícil. Eu vou às vezes, né, por alguma razão e tal. Aí eu fui no posto de saúde, naquela farmacinha, né, onde vai pegar os remédios, e só tinha gente ali. O camarada está ali esperando remédio, porque a coisa não está boa, né? E aí cheio de senhorinhas ali de 60, 70, 80 anos, naquela fileira. E aí eu sentei ali, irmão, e aí só lamento, né? As histórias da mais difícil possível. Não, eu sofro disso, não, é aquilo, não, e quando eu operei eu arranquei isso, e aqui, isso aqui, o médico fez isso, e grampeou para cá, arrancou para lá. Falei, cada história, eu falei, Jesus amado, e eu ali na fila só ouvindo, né? E aí o irmão falou, não, irmão, a gente deu a falar, irmão, não sei se era crente, mas enfim. E aí outra dizia, não, há muito tempo atrás, eu quando tive bebê, e aí cortou isso, cortou aquilo, e eu falei, pai, como é que é isso, né? Vai cortando, como é que pode um negócio desse? E aqui, contando a história. Aí uma falou assim, olha, eu na época tal, eu precisei fazer uma cirurgia, e o meu patrão pagou a cirurgia para mim, e ela doméstica, dona de casa. Ah, mas que patrão bom, que não sei o que, sei o que. Aí a outra falou assim, é verdade. E ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, deve ser crente, pela conversa. Ela falou, sabe o que é isso aí? São anjos de Deus na terra para nos abençoar. Eu ouvi aquilo, eu falei, sabe o que é verdade? A Bíblia diz, amados, que pessoas sem saber receberam anjos dentro de casa. Interessante, né? Então seja um desses também, você, seja, porque Deus não vai pegar anjos celestiais e incorporar aqui, não, somos nós, amém? Separe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante do Senhor conforme está no teu coração. Seja fiel no pouco, que Ele te sustenta no muito, amém? Vamos cantar? Glória a Deus. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Paulo falando às igrejas. Ele fala de uma característica de uma igreja que deixou as primeiras obras. Amém? E tem um louvor que ele fala muito bem sobre isso. Muitas vezes nós temos que voltar onde nós caímos. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
do amor de Deus é que Ele consegue nos amar nos conhecendo, né? Começa a dar mancada com o seu irmão aí que fala que te ama, para você ver se daqui a pouco ele já não está bravo com você. E Deus não, irmãos. Deus ama você sabendo todas as suas falhas, todos os seus pensamentos. Não existe um pensamento seu que o Senhor não esquadrinha. Não existe, eu falo para o Pedro, que não tem um pensamento que chegue, que Deus já não está lá no lugar que chegou aquele pensamento. E mesmo assim, Ele te ama. Amém? Que amor, né? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua Aleluia. Irmãos, se tem uma coisa que você pode descansar e confiar na fidelidade do Senhor, amém? Ainda que você esteja passando um momento difícil da sua vida, um momento que você não está compreendendo, você pode pegar firme Glória a Deus. na fidelidade do Senhor. Em Jó 38,
Jó passando aquelas tribulações, questionando a Deus. Aí em Jó 38, Deus pergunta para Jó: aonde você estava, Jó, quando eu estava colocando os alicerces da terra? No versículo 8 diz assim: aonde você estava quando eu coloquei os limites do mar? Quando eu abri as portas como porta dos mares? Então, irmãos, descanse em Deus. Consagra tudo que você tem aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Se você soubesse quantas vezes Satanás já foi na presença de Deus para pedir a sua alma, porque ele está ao nosso derredor como leão, procurando a quem tragar. Então descanse na fidelidade de Deus. Em Jó 42, Jó fala assim: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso eu te convido a louvar o Senhor nessa noite, a consagrar a Deus a sua vida, a tua família nesse momento, os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, porque Deus tem cuidado de vós. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra a ti. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, por toda a minha vida, Pai. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Pois tu és
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Teve um dia que eu estava longe do caminho do Senhor e eu me vi morrendo. Eu não vou falar o que eu tinha feito, mas eu estava morrendo. Eu estava caindo num buraco escuro, irmãos, muito escuro, cheio de coisas velhas, antigas. E eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar do seu amor. E por misericórdia Ele me deu mais uma oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós poderíamos estar muito bem cantando no mundo, tocávamos no mundo, mas nós escolhemos estar aqui para adorar o Senhor. Porque o prazer não está em uma apresentação, está em engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então eu te convido para você cantar com todo o seu ser, declarar que nós nascemos para adorar o Senhor, amém? Aleluia. Suas vozes. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus abençoe. Aleluia. Pai querido, Pai de amor, no nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos no nome de Jesus. O Teu Filho amado é a razão do nosso encontro aqui, a entrega dele pelas nossas vidas, o pagamento do preço dos nossos pecados. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, traz renovo esta noite, traz graça para o coração combalido, traz força para o que se sente fraco, levanta aquele que está caído, restaura a força daquele que não tem nenhum vigor. Oh Deus bendito, abençoa aquela que está precisando imediatamente de uma intervenção tua, Senhor. Tu és o Deus da graça, Tu és o Deus de todas as misericórdias. Traz as consolações do céu hoje para cada um aqui, Senhor, para aqueles que nos assistem também nas redes sociais, que o Senhor conhece a situação de cada um, aquele que vive o drama, Senhor, da doença, ou o drama de uma prisão, ou o drama da falência de um negócio, ou o drama de um divórcio, de uma separação, ou o drama de um luto, porque um querido, uma querida se foi. Entra neste lar, entra neste coração, entra nesta família, ó Deus, e dá a tua bênção e o teu favor. Ó Senhor, o Senhor é o Deus que acode o aflito nas suas necessidades, na sua aflição.
mesmo amor, Senhor, que venhamos sentir dentro do nosso coração aquela mesma chama quando no início, Pai, quando tínhamos grande prazer em orar, grande prazer em ler a Tua Palavra, grande prazer em estar na casa do Senhor, grande prazer em trabalhar na obra do Senhor. Quantos, meu Deus, ficaram pelo caminho? Quantos estão rastejando hoje na fé, Senhor, sem ânimo algum, sem alegria alguma? Levanta essa noite, essa vida, Pai. Dê a Tua bênção, dê a Tua graça, dê a Tua misericórdia, a Tua força, porque a Tua palavra diz que o Senhor fortalece aquele que não tem nenhuma força. Que a Tua palavra essa noite venha abençoar cada um. A mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas seja um renovo do céu para cada um, meu Deus. Oh Senhor, continua conosco, continua no nosso meio, porque esse povo aqui não é um povo qualquer, é o povo do Senhor, são os escolhidos do Senhor, são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, é aquele povo cujo nome está escrito no livro da vida. Oh Espírito Santo, move no nosso meio, para que a glória seja do nosso Jesus, e haja alegria e força no meio do Teu povo. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Amém, amados? Tome o seu lugar, sente-se, por favor. E nós vamos estar meditando na palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, por favor, lá no segundo livro da Bíblia. Qual que é o segundo livro, irmãos? Nossa, isso mesmo, meus queridos. Livro do Êxodo. Muito bem. Qual a tradução da palavra êxodo? Fuga. O que mais? Saída, fuga, né? Glória a Deus. Êxodo. Eu comi alguma coisa aí, está me dando uma sede danada, irmãos. A comida não estava boa não, mas estava salgada, estava. Eu posso falar, né? Não foi outra pessoa que fez, então tá ruim e eu que errei o tempero, foi não? Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler, queridos. Antes de ler, vamos atentar aqui para a projeção. O tema da nossa fala de hoje é terra estranha. Vocês estão vendo aí um deserto, né? Uma montanha logo ali à frente, e alguém em cima de um camelo, um beduíno, um árabe, chegando numa terra um tanto inóspita, né? Durante a pregação você vai entender o que está aí nessa imagem. Terra estranha. Êxodo capítulo 2, verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Pai celestial, em nome de Jesus,
Nossos corações aqui estão em tuas mãos. Senhor, tu sabes o que Moisés quis dizer quando falou que estava em terra estranha, em terra estrangeira, num lugar que não era dele. Fala conosco essa noite. Eu não conheço nenhum coração aqui, nem o meu, mas tu conheces todos. Visita, Pai. O Senhor sabe das aflições e das alegrias de cada um, dos sonhos, das realizações, como também das frustrações. Traz no teu conforto, da tua salvação, do teu despertamento, das consolações do céu, para que o teu povo se alegre no Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, ninguém nasce nesse mundo. Vou repetir. Ninguém nasce nesse mundo sabendo o que será da sua vida. Nem a criança, o bebê, e nem os pais, exceto raríssimas exceções. Há muitas coisas que nós podemos planejar para a vida, mas o teu planejamento não significa que aquilo vá de fato acontecer. É um planejamento. Há também muitas coisas que nós não planejamos. Agora é o inverso. Há muitas coisas que nós não planejamos, mas que certamente vão acontecer. Sim ou não? Vocês estão comigo? Estão me entendendo? E dessas muitas coisas que nós não planejamos, mas que certamente vão acontecer, isto é tanto para o bem quanto para o mal. Coisas boas e coisas ruins. Diante dessa percepção, nós chegamos a uma conclusão: a vida é um mistério. Mistério. Nós temos bebês aqui na igreja, olha que gostoso. Eu só estou podendo falar que nós temos bebês na igreja, no plural, né? Então, o pai e a mãe olham para o pequenino ali. Eu não sei, a maioria dos pais aqui, certamente, né, fizeram quando era bebezinho seus filhos, e às vezes quando eles estão dormindo, a gente fica olhando para eles assim dormindo, não fica? A gente fica olhando, a gente admira, ó, que lindinho e tal, mas ali cabe uma pergunta: o que será dessa criança? Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Entretanto, eu quero afirmar aqui hoje a todos os que me ouvem: há um Deus no céu que tudo sabe, tudo ouve e tudo vê. Há um Deus no céu que acompanha meticulosamente a caminhada de cada ser vivente
na terra, nas profundezas dos mares, e que voam pelos céus acima da nossa cabeça. Coisa alguma está oculta aos teus olhos. Vocês percebem a diferença de conhecimento sobre a vida entre você e Deus? O quanto você não sabe e o quanto Deus sabe. O irmão Fernando leu aqui no começo do culto aquele texto lá em Provérbios: entrega o teu caminho ao Senhor, e então as coisas serão bem-sucedidas. Por quê? Porque Ele conhece. E quando Ele pede para você entregar, porque você não conhece. A razão é simples. A caminhada dos filhos dos homens sobre a terra, dos seres viventes nas profundezas dos mares, os pardais que voam pelas árvores e comunheira das casas, a toca da raposa, ou o buraco do formigueiro onde as formigas moram, tudo isso é conhecido pelo Deus que criou todas as coisas. Tudo está claro e nítido aos olhos dele. Agora eu quero falar mais diretamente a você. Teus passos, nesse momento, estão sendo sondados pelo Senhor. Ele sabe tudo sobre você. Tudo mesmo. Até as palavras que nem chegaram na tua boca ainda, Ele já conhece. Ele já sabe o que você vai falar. Esse conhecimento de Deus a respeito de você e de mim, ele não é para te assustar. Não é para você ficar com aquela impressão que há um grande Big Brother monitorando você 24 horas. Eu lembro quando eu era criança, lá na sala do meu avô, da casa do meu avô lá no Paraná, aquela casona enorme de madeira, né? As casas eram assim. Tinha um quadro bem grande na parede, assim, não tão, né, mas grandinho. E aí tinha uma multidão embaixo, assim, uma multidão entrando no céu, um desenho, uma gravura, uma multidão entrando no céu, e no mesmo quadro, do outro lado do quadro, tinha uma gravura, uma multidão de gente entrando no inferno, né? Aquelas labaredas assim, e o pessoal gritando, assim, é uma gravura. E na parte em cima, central do quadro, tinha um olhão assim, ó, olhando. E eu, criança, eu não podia olhar para aquele quadro à noite, porque eu tinha medo do olho. E naquela época, a gente cantava na igreja, eu era criança, nós cantávamos na igreja um cântico infantil que dizia assim: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha. Aí vinha: cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, pezinho. Aí vinha: porque o Salvador está olhando para você. Aí vinha: cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha no que fala.
E aí eu chegava em casa, olhava na parede, via um olhão lá, igual aquela câmera lá do cantinho tinha uma câmera lá, gente, olha só, né? Os olhos de Deus que nos acompanham, que sabe de tudo, que tudo vê, que tudo conhece, que tudo ouve, não é, amados, para nos assustar, não é para causar medo ou pânico, coisas assim, não. Pelo contrário, o fato de você saber que Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, tudo ouve, é para te causar segurança, é para te trazer paz. A ideia de que Deus tudo sabe, vê, acompanha e conhece, para nós é confortante, deve ser assim, deve ser assim. E pasmem vocês, eu não sei agora como está, mas uma vez eu ouvi um pastor de uma grande igreja, milhares de membros de igreja dele, e ele pregando de púlpito, uma igreja das modernas, né? E ele condenando severamente esse cânticozinho infantil que eu acabei de cantar aqui. Por quê? Para não causar a impressão na criança do Big Brother. Porque a criança não vai se sentir confortável sabendo que está sendo monitorado o tempo todo, não vai amar um Deus que a vigie ou pune o tempo todo. A ideia que nós temos que ter de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, é a ideia de um Deus que está ali para proteger, para cuidar. De certa forma faz sentido, porque se nós não nutrirmos esse sentimento, essa ideia, essa crença, essa fé, nós vamos ter a ideia de um Deus espião e punidor. Então, por que eu tenho que pensar que é bom, que Ele sabe de tudo, conhece tudo, sobretudo por causa da natureza de Deus? Porque esse que nós estamos dizendo, que a Bíblia diz que tudo vê, Ele é um Deus santo, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de compaixão, é um Deus que ama tremendamente, como foi falado aqui durante o louvor. Então, a ideia que nós temos que construir desse Senhor, desse Deus, tem que ser a melhor possível. Vocês estão entendendo? Porque temos que amar ao Senhor, porque Ele cuida de mim, porque amo o meu Senhor, porque Ele me fortalece quando eu estou fraco, porque amo o meu Senhor, porque Ele me perdoa quando eu erro, porque eu amo o meu Senhor, porque apesar de ser quem eu sou, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Eu não vou brigar com o Senhor, porque Ele está vendo tudo, sabendo tudo, conhecendo tudo sobre mim. Eu vou glorificá-lo, porque quando eu estiver em perigo, eu sei que Ele está comigo para me guardar. Essa semana alguém disse para mim: pastor, pensa nas tentações, nas provas que estou passando. E eu disse: olha, lembra do que Jesus disse? Que estará conosco todos os dias. Então isso deve nos confortar. Precisamos desconstruir a ideia de um Deus que vigia, que nos vigia com a vontade somente de punir, de sentenciar. Ó, não escorrega não que eu estou vendo, hein?
Não pisa na banana não, na casca da banana não, porque senão vai dar ruim para você. E às vezes, agora não, mas antigamente era muito comum os pais usarem o nome de Deus para punir os seus filhos. Não faça isso porque Deus não gosta, não faça isso porque Deus isso, não faça... Jogava tudo nas costas de Deus. A Bíblia diz, amados, que nós devemos nos alegrar no fato de Deus saber de tudo e conhecer tudo, e nós nada, porque Ele nos dá segurança. Salmo capítulo 46, verso 1, é muito lindo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu creio piamente que Deus tem um plano na vida das pessoas. Eu creio assim. Como eu estava dizendo no início sobre a criança que nasce, ela nada sabe e os pais muito menos. Mas eu acredito, queridos, que as pessoas não vêm a esse mundo para passear. Eu acredito que Deus tem um plano para todas elas, em maior ou em menor escala. Quem aqui acha que as pessoas vêm ao mundo, vêm por vir, e que Deus não tem nenhum plano para ela? Alguém aqui acredita nisso? Todos aqui acreditam que para cada pessoa que nasce nesse mundo, Deus tem um plano para ela? Todos vocês acreditam nisso? Amém? Deus tem um plano. Quando a criança nasce, ela não sabe de nada e nem os pais. Mas Deus sabe. Deus conhece. Eu não acredito que pessoas venham a esse mundo só para turistar, passear, viver, morrer, vamos enterrar e passou. Não, de maneira nenhuma. Deus tem um plano na sua vida. Amém? Deus tem um plano na sua vida. Pastor, mas e aí? Terra estranha. Falando em planos para a vida, eu vou entrar agora nesse texto que nós lemos. O texto fala de um homem chamado Moisés. Eu quero ser bem sucinto para nós não extrapolarmos o nosso horário. Nós lemos lá no começo assim: Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Por que Moisés disse isso? Peregrino sou em terra estranha. Eu quero reprisar um pouquinho essa história com vocês, e vocês vão entender também o início da minha fala, quando disse que criança nasce, nós nascemos, né? E nada sabemos sobre a nossa vida, mas Deus tudo sabe. A história de Moisés, o seu nascimento, ministério e morte, vocês sabem de cor e salteado, nada novo. Mas eu quero refletir com vocês hoje alguns pontos para considerar a nossa reflexão de hoje. O faraó, ele havia determinado, por causa do excessivo crescimento do povo hebreu no Egito, que todos os bebês, ao nascerem sendo homens, era para ser morto, mate, não queria mais, porque estava crescendo demais e poderia comprometer a segurança do império. E foi nesse contexto que nasceu o menino Moisés. E a mãe, quando viu lindinho, maravilhoso, vou matar meu filho, escondeu o menino. Só que quando deu ali alguns meses, ela não pôde mais esconder o menino. E olha que a vigilância dos guardas era feroz, matava mesmo. E aí o menino cresceu alguns meses, aí é tal negócio, né?
vai desenvolvendo os pulmões, a criança vai chorando mais alto, vai ficando mais sapequinha, e aí não dá para esconder. Aí o que foi que a mãe fez? Não vou matar meu filho. Aí providenciou uma espécie de cesto, betumou ele para não ter infiltração de água, colocou o menino dentro, e ele chegou próximo do rio, naquelas coivaras ali de canas, né, que tem nas beiras de rio, e colocou o cesto ali e pediu para a filhotinha, né, mais velha, falar: filha, fica sondando lá, olha lá para ver o que vai acontecer com o teu irmãozinho, vamos colocar no cestinho no rio e ver o que acontece. E a irmãzinha ficou lá olhando, aí a água foi levando, e aí na beira do rio estava lá o pessoal da corte tomando banho, a princesa de Faraó junto com as suas empregadas tomando banho na beira do rio. E aí está descendo lá o cestinho, e elas ouviram um choro, diz: ó, tem um bebê ali. Aí foram lá, abriram, ó, o bebê. Aí a princesa de Faraó disse: vamos, esse menino certamente é dos hebreus, né? Veio de lá de cima, vou pegar esse menino e vou criar. E aí a irmã do bebê, orientada pela mãe que vinha monitorando a situação, se aproximou e: ó, a senhora vai criar? A senhora quer que eu arranje para a senhora uma das hebreias para cuidar do bebê? Ok, chama lá. Quem falava era a irmã do bebê. Ela correu lá e chamou quem? A mãe. Aí a mulher dá o bebê para ela e diz: cuida, eu ainda vou te pagar um salário, e quando ele tiver maiorzinho aí você traz de volta para mim. E assim foi. Passou, o menino já foi desmamado, grandinho, né? Tipo nosso queridinho Gustavo ali, né? Mais crescidinho. Davi. Ô pai, filhotinho aqui, Davi. Eu falei Gustavo, né? Sonhando. Aí cresceu e tal. Devolve para a mãe, para a mãe que adotou. E aí deu o nome a ele de Moisés. Olha como são as coisas, amados. Aí que pega essa mãe, o que ela faz? Ela pega o menino e vai criá-lo. E esse menino então é levado para a escola. A vida desse menino, deu a ele o nome de Moisés, era uma vida de quê? De viver no palácio. E ele foi educado na melhor faculdade que havia na época. Esse menino ele foi tão bem instruído que a Bíblia diz que ele se tornou poderoso em obras e palavras. Isso antes do ministério que ele teve como líder do povo de Israel. Lá em Atos capítulo 7, verso 22, fala isso, que ele foi educado em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras. Começou lá atrás. Aí o que acontece? Tendo essa formação acadêmica, um belo dia, ele já está grandão, ele já está com 40 anos, ele sabia que ele era hebreu. Aí o que ele falou: quer saber, eu vou dar um rolê no meio do meu povo, no meio dos hebreus. A vida dele era no palácio, nas escolas, estudando. Vou visitar o meu povo. Quando ele chega lá, ele vê um egípcio brigando com um hebreu. Ele chegou, tentou resolver a situação, não conseguiu. Aí ele olhou para um lado, olhou para outro, chamou o egípcio na china e falou: vem cá, cabra safado, você não vai ficar batendo num parente meu não. E matou o cara. Ele matou o homem. E aí, o que ele fez? Ele enterrou na areia. Moisés fazendo isso. Ok, escondi, ninguém viu, está tudo certo. Foi para casa. No dia seguinte ele falou: vou dar um rolê de novo para ver como é que está meu povo. Ele gostava do povo dele, ele sabia que ele tinha vindo de lá. Ele estava sendo criado no palácio,
Mas ele sabia que tinha vindo de lá, do meio dos escravos. Eles estavam sendo tratados assim, o povo hebreu, pelos egípcios. E aí no dia seguinte ele sai de novo para o rolê no meio do seu povo. E está lá agora, não um egípcio brigando com um hebreu, agora são dois hebreus. Gente da nacionalidade dele. Aí ele chegou e falou: meus irmãos, vocês estão brigando. Não briga não precisa ser assim. Ele foi tentar conciliar. Aí um dos que estavam brigando olhou para ele e falou assim: qual que é a sua? Quem é que te colocou como juiz sobre nós? Olha o que é uma mentalidade escravagista. Alguém que chega para julgar não é compreendido. É igual a pessoa que tem mente. E tem gente que, a Bíblia fala que tem gente que tem espírito faccioso. O que é espírito faccioso? É gente dada à confusão, briga, discussão. Tem gente que é assim. E pessoas que carregam esse tipo de mentalidade não gostam de conselho pacificador. Não gosta. Até ouve, mas não atende. E aí Moisés chegou com um discurso pacificador. Ele falou: que é isso, cara? Quem é que colocou você como juiz sobre nós? Você está pensando o quê? Você acha que eu não vi o que você fez ontem? Que você matou um egípcio e enterrou na areia? Olha só, ele se levantou contra o cara que queria ajudá-lo. Aí Moisés se assustou com aquilo. Falou: nossa, já descobriram o caso então. Eu não tinha visto ninguém vendo, mas viram. E aí o que é que Moisés faz? Rapa fora. Ele vai sair do Egito e vai para as terras de Midian. E Faraó, quando soube que ele havia matado o egípcio, Faraó disse: eu vou matar Moisés também. E ele então foi embora. Quando Moisés sai do Egito, ele tinha 40 anos de idade. Ele saiu por causa de um assassinato, de um crime que foi descoberto. Quando ele chega em Midian, os teólogos não sabem dizer com que animal ele foi, camelo ou cavalo, mas a pé não foi, porque a distância era de aproximadamente 450 quilômetros para o lugar que ele foi. Quando ele chega lá, nessas terras, ele vê um poço de água por ali e tal. Ele senta na beira do poço e fica ali. Aí chegam umas mulheres para dar água para os seus animais. Aí o que elas fazem? Elas vão tirando água e colocando ali no bebedouro para as ovelhas beberem. E ele está sentado ali, só vendo a cena. Não conhecia as mulheres, a mulher também não conhecia ele, então cada um na sua. De repente chega um outro grupo de ovelhas, agora só homens. O primeiro grupo só de mulheres, porque era muito comum naquela época as mulheres serem pastoras de ovelhas. Cuidavam de rebanho, trabalhavam na roça, muito comum. A vida do povo hebreu, o povo da antiguidade, era agricultura. Enquanto as mulheres estão ali tirando água para dar para o seu rebanho, e Moisés sentado num canto assim, só observando, chega um grupo de homens, também com outro grupo de animais. Aí, quando esse grupo de homens chega, eles expulsam as mulheres: não, sai daqui, nós chegamos por último, mas nós que manda aqui mesmo, então sai. Quem vai beber primeiro aqui são os nossos animais. Quando Moisés, que ninguém sabia quem era, viu aquilo, se levantou, falou: mas que negócio é isso aí, cara? As mulheres chegaram primeiro, vocês chegaram depois, e os seus animais têm que tomar água primeiro? De jeito nenhum. Saia. Os teólogos imaginam que Moisés era um cara assim, fortão, boa pinta, um Gilbertão, seja Gilbertão, né? Cara, academia lá nos palácios do Egito devia ser aquelas das boas, né? Né, Douglas? Não, cara. Aí os caras olharam assim e falaram: pô, quem que é esse estranho aí? Botando uma banca dessa para cima dos pastores, né? Os caras recuaram.
Não, tá bom. A gente deixa as mulheres então alimentarem, dar água para o seu rebanho primeiro. Aí as mulheres chegaram, deram água para o rebanho e foram embora. E aí elas chegaram em casa bem mais cedo. Quando o pai vê as filhas chegando, eram 7 filhas, 7 moças. Não sabemos se todas estavam lá, mas no total eram 7. Quando elas chegam em casa, o pai fica todo feliz. Oh, minhas filhas, vocês chegaram mais cedo hoje, o que aconteceu? Aí uma delas dá a notícia, fala: pai, apareceu um estranho lá que ninguém sabe quem é. Quando a gente estava dando água para os animais, e os pastores que costumavam empurrar a gente para o campo para deixar por último, esse homem se levantou a nosso favor e não deixou aqueles homens darem água primeiro para os animais deles, e nós demos água para os nossos animais primeiro, e ele se levantou para nos proteger, e foi assim, e por isso que nós chegamos mais cedo. O pai das moças ficou super feliz. Falou: é sério? Mas quem é esse homem? A gente não sabe quem é, pai, apareceu lá. Não, onde é que ele está? Vai chamar. Aí foram lá e chamaram ele. Era Moisés. Aí chegou Moisés: é você aí que defendeu minhas filhas lá daqueles caboclos lá? Aí eu vi lá um negócio que não estava muito certo, não deixei não. Rapaz, é cabra valente, hein? Aí, seguinte, já jantou? Não, então você vai jantar com nós. Não é conosco, é com nós. Você vai jantar com nós. Escuta, você tem cama para dormir? Não tem, eu estou parado aqui no trecho. Então eu vou arrumar aqui um quarto para você dormir. Aí dormiu no outro dia, cafezinho da manhã. Escuta, você tem emprego? Não tem. Então eu vou dar um emprego para você. E deu emprego para ele. Você tem casa para morar? Não tem casa. Mas então vamos fazer o seguinte: mora com a gente aqui. E aí o pai vendo um caboclão aprumado, falava bem, porque o cara tinha um nível acadêmico de outro mundo. 40 anos ali, no mínimo aí 30, 28, 30 anos foi estudando. O cara era o bambambam. O cara era de Harvard, não era da quebrada não. Então você imagina a pose do homem. Aí o homem já arrumou janta, café da manhã, arrumou emprego, arrumou uma casa. Escuta aqui, chega aqui no cantinho, vamos bater um papo ali enquanto a gente dá uma raçãozinha para as ovelhas. Você é casado? Não, rapaz, eu não sou casado não. Pô, rapaz, vou te dar mais uma vez. Vou pegar a bonitona aí das minhas filhas aí, vou casar você. Aí pegou o zipo, tá aqui. Qual é a moral da história? Ok, deu a filha para ele. Aí passou um tempinho, ela engravidou, teve um filho. O primeiro filho, eles tiveram 2 filhos, mas o primeiro, Moisés deu o nome de Gerson, cujo significado é: peregrino sou em terra estranha. E aqui eu quero pensar com vocês. Vocês lembram que eu comecei falando que nós não sabemos de nada sobre a nossa vida? Vocês lembram disso? Vocês lembram que Moisés, nesse contexto todo, Moisés sabia alguma coisa da vida dele? A mãe de Moisés sabia de alguma coisa da vida dele? O pai de Moisés sabia de alguma coisa da vida dele? Faraó sabia de alguma coisa? A princesa sabia de alguma coisa? Mas nós vamos percebendo que a mão de Deus construindo os passos dos acontecimentos na vida desse homem. Glória a Deus. Nós vamos percebendo o zelo do Senhor na preservação da vida. Quando aquele cesto de junco começou a descer, a mãe falou: cadê meu filho? Vai embora. O Senhor já tinha preparado alguém lá na frente para recolher o cesto.
preservação da vida. Esse menino, Deus tinha um plano muito grande com ele lá na frente, e ele precisaria ser instruído. O que foi que aconteceu? A princesa de Faraó pega esse menino e coloca na melhor universidade que tinha no mundo na época. Percebe como Deus vai arranjando as coisas. Estava tudo muito bom para Moisés. Irmãos, na época da faculdade de Moisés, ele morava no palácio. Moisés tinha o melhor quarto para dormir, a melhor cama, na hora das refeições, a melhor refeição. Moisés tinha as mulheres mais bonitas ao seu dispor, porque havia uma espécie de harém das mulheres menos favoritas dos poderosos. Moisés estava cercado de mulheres lindas, bonitas e cheirosas. Moisés não tinha problema nenhum, de qualquer natureza, nenhuma privação, nenhuma necessidade, nem como homem, nem como um estudante, nem como nada. Estava tudo excelente para ele, tudo cômodo, era uma espécie de zona de conforto para ele. E Deus precisava tirar esse homem dali para um plano lá na frente. O que foi que Deus permitiu? Observe essa colocação minha: permitiu. Deus permitiu que Moisés fosse um assassino. Na tua concepção e na minha, um homem assassino não merece crédito e nem confiança. Se eu sei que alguém aqui, ou você, fulano já matou um ou outro, você fala: rapaz, que cara ali é criminoso, já tirou vida de gente. Misteriosamente, isso fazia parte de todo um estratagema de Deus, para que ele saísse da zona de conforto e fosse para o deserto. Quando ele chega lá, Deus sabia que Moisés precisava de emprego, de salário, de família, de esposa, sabia de tudo, de uma casa para morar. Olha onde esse homem vai parar. Cansado da marcha do deserto, 450 quilômetros em cima de um lombo de animal, e o animal e ele precisava de água, e ele senta ali, e aquele lugar que ele chamou de terra estranha, era onde Deus ia escrever um grande capítulo na vida dele. Foi na terra estranha que Deus separou para ele um trabalho, uma família, esposa, filhos. Num lugar que ele disse que não era para ele, porque quando eu digo que esse lugar é estranho para mim, eu não estou bem ali, eu não estou confortável ali. Ainda que a minha maior alegria seja o nascimento do meu filho, eu ainda digo que esse lugar não é para mim, ele é terra estranha. Mas era estranha aos olhos de Moisés, aos olhos de Deus. Era um lugar onde Deus tinha muito o que fazer na vida dele. Vocês estão entendendo? A ótica de Deus nunca será a ótica do homem.
de Moisés, colocou aquele menino na cesta de junco e o soltou no curso das águas. Talvez para a mãe fosse a morte, mas para Deus iniciava-se a execução de um extraordinário projeto. Aquilo que Moisés definiu como terra estranha, lugar que não pertencia a ele, foi lá que ele encontrou família, foi lá que ele teve filhos, foi lá que ele teve lar, foi lá que ele encontrou amigos. Moisés, agora com 42, 43, 44 anos, ele diz: Senhor, eu estou em terra estranha, um lugar que não me pertence, eu estou realizado, mas ainda não é aqui, ainda não é aqui. É interessante, queridos, que por muitos anos ele foi tratado no nível intelectual. Ele estava preparado intelectualmente, mas Deus queria tratar Moisés na alma. E o tratamento da alma e no espírito de Moisés não ia ser nos palácios, não ia ser na academia, não ia ser na faculdade. O tratamento que o Senhor precisava fazer em Moisés agora, no âmbito do seu interior, tinha que ser em terra estranha. Você está me entendendo? Porque às vezes Deus te coloca em lugar que não é confortável para você. Você entende isso? Porque Deus permite circunstâncias que não lhe agradam, não é cômoda para você, não lhe faz tanto bem assim, é uma terra estranha para você. Você não sabe, mas Deus sabe que você precisa de uma terra estranha para trabalhar na tua alma e no teu espírito. A figura de terra estranha é aquilo que nos aflige, é aquilo que nos incomoda, é aquilo que nos perturba e tira o sono. Ainda que muitas coisas estejam indo bem, mas há uma inquietação da alma. Deus não poderia tratar de Moisés lá no Egito mesmo, dentro dos palácios. Não poderia? Poderia. Amados, mas o palácio é muito barulhento, tem muitas distrações nos palácios. Ele precisava de um lugar silencioso. Um lugar silencioso nos convida a olhar para dentro de nós. O dia que você quiser ter reflexões profundas sobre você, te refugia no silêncio. Te refugia no silêncio. Deus levou esse homem para uma terra estranha, longe de amigos, longe de confortos, longe de privilégios. E por 40 anos, quantas vezes esse homem juntou o rebanho e foi para as planícies do deserto, e ele não ouvia nada a não ser o mugido daquelas ovelhas, os berros daqueles cabritinhos. E quando aqueles cabritinhos e aquelas ovelhas silenciavam pastando, ele podia ouvir um zumbido de um mosquito, porque no deserto não tem barulho.
E quantas vezes Moisés olhou para as montanhas do Sinai e disse: isso aqui não é para mim. Quantas lágrimas esse homem chorou ali, quantas vezes ele lembrou do seu povo no Egito. Observação, não foram 40 dias, 40 anos. Todo santo dia pega o rebanhozinho, leva para pastar, leva para dar água e volta para casa. Não tinha um avião para quebrar a monotonia, não tinha carros, não tinha gente, era uma aldeia ali de Jetro e nada mais, e alguns outros fazendeiros ali na região e nada mais. Ele precisava de um lugar inóspito, terra estranha, para que Deus pudesse trabalhar no coração dele e na alma dele. Às vezes Deus faz isso conosco também, queridos. Quarenta anos na rotina silenciosa do deserto. Às vezes eu imagino que ele podia ouvir o palpitar do seu coração. Ele ouvia o som ofegante do seu nariz, subindo uma pedra aqui e ali atrás do rebanho. Quantas vezes Moisés não olhou para dentro de si e disse: ó meu Deus, o que faço aqui? Ah, queridos, se você tem terra estranha, você entende a figura agora na sua vida. O que é que Deus quer te ensinar? O que é que Deus quer operar na tua vida? Qual é o trabalho de Jeová no teu coração, na tua alma? Por que o Senhor te tirou ou está te tirando de uma zona de conforto, de privilégios? Talvez porque na vida palaciana é difícil olhar para o céu. E o que me surpreende demais nisso tudo, que Deus operou dessa forma na vida de um homem que tinha um histórico atrás comprometedor. Ele era assassino. Às vezes a gente condena pessoas dizendo: tua vida está assim por causa daquilo que você fez lá no passado. E mesmo você sendo crente, você conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, você não é capaz de dar uma palavra de esperança para esse condenado. Eu tenho acompanhado o trabalho dos irmãos que têm feito missões urbanas nas quintas-feiras. Cada um daqueles que eles abraçam nas ruas, cada um tem um passado mais negro do que o outro. Família destruída, pai matou mãe, outro se envolveu em prostituição e acabou com tudo, outro se envolveu com negócio ilícito, outro se enveredou pela bebida e todo tipo de destruição. Deus não focou, Deus não prestou atenção no que Moisés fez de errado lá atrás. Ele disse: venha para o deserto aqui, eu tenho um lugar bom para tratar com você. Separou ele, o separou e levou para um lugar, uma terra estranha, e tratou com esse homem de uma maneira tão profunda que um belo dia, quase 40 anos depois, esse Deus resolve aparecer quase que pessoalmente para Moisés. Ele olha para uma moita de capim seco, sarça isso, e ela está queimando. E aí ele se aproxima: o que
fique nisso, que ela queima e não se apaga. Era a hora final do tratamento. Note que Deus diz assim: vem agora, Moisés, vem agora, porque você está pronto. Volta agora, porque de fato você está em terra estranha. Volta agora para os seus. Vá lá. Você agora está pronto. Deus não vai permitir que você fique o tempo todo em terra estranha. Quando Deus enxergar no teu coração e no meu que nós estamos prontos, vai haver uma nova etapa de glória, bênção e maravilha nas nossas vidas. Quando Deus percebeu que Moisés estava pronto, ele vem numa sarça e no meio do fogo fala com ele. Terra estranha pode figurar muitas coisas para as nossas vidas, mas é confortante saber que, mesmo num contexto onde tudo pode parecer contrário ao que você planejou e sonhou, Deus tem uma linda história a construir em nossas vidas, ainda que estejamos em terra estranha. E vocês sabem que quando aquela voz falou com Moisés e ele atendeu, ele voltou para o seu povo, aconteceu a maior história da Bíblia que o mundo inteiro conhece. E Moisés mais tarde se torna o grande legislador, o libertador do povo do Senhor. E os planos de Deus se cumpriram cabalmente na vida daquele homem. Queridos, qual é a terra estranha para você? Qual o tratamento que Deus quer ter contigo? Nós estamos numa campanha pedindo: Senhor, novos rumos, novos tempos. Chegou depois de 40 anos, o Senhor se apresentou para Moisés. Moisés, agora sim, vai ser um novo tempo na sua vida e um novo rumo, e você vai dirigir e conduzir o meu povo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor inflame em nossos corações amor por Ele, amor pela obra, paixão por aqueles que não têm Cristo, amor pela casa do Pai. Você não sabe nada da sua vida, como Moisés, como a mãe dele, Joquebede, também não sabia. Faraó não, princesa não, mas Deus sabia. E Deus sabe também da tua vida. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajude, Senhor. Dá-nos um coração que reconheça o teu tratamento, Senhor. Quando o Senhor viu que o tratamento de Moisés estava pronto, o Senhor o tirou da terra estranha e o levou de volta para o lugar onde ele tinha que estar, e cumpriu nele os teus planos e propósitos. Faça essa obra na vida dessa igreja, na vida desses irmãos, na minha vida. Permita que possamos viver, Senhor, a tua vontade, os teus planos. Eu não sei de nada, nós não sabemos, Pai, nós não sabemos nada, mas o Senhor tudo sabe, tudo conhece. Eu creio que o Senhor tem um plano para cada um aqui, Senhor. Nos ajuda a vivê-lo, a encontrá-lo,
tira toda a dúvida, toda a insegurança, todo o medo, e nós possamos também, Senhor, no tempo do Senhor, sermos tirados da terra estranha. Às vezes machuca, às vezes dói, Senhor. Às vezes nós olhamos para a quietude, o silêncio do deserto e há uma dor na alma e ficamos sem direção. Moisés também passou por isso, mas um dia o Senhor o visitou e disse: sai daí agora, porque eu te levarei para um outro lugar, uma outra situação, uma outra direção, uma outra vida, o norte. Faz esta obra na vida desse povo, Pai. Aqueles que estão clamando por um direcionamento, clamando por força, graça, sustenta em tuas mãos, sustenta pelo teu poder, Senhor, até que chegue um dia que os nossos olhos vejam também uma sarça ardente diante de nós, e a voz do Senhor dizendo: te conduzirei agora para um novo tempo e uma nova direção. Faz essa obra, Pai, e a ti daremos sempre a glória e a honra para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia desse, terminamos o culto e alguém disse: pastor, você não falou aquela frase? E eu disse: qual? Aí ela disse: mas eu quero deixar ela hoje aqui com vocês. Guarde essa palavra, porque você vai precisar dela. Vai. E Deus vai te abençoar e vai te dar o norte, uma direção, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Nós vamos orar, encerrando em nome de Jesus. Só relembrando que você que trouxe ou vai trazer a sua ofertinha do donativo, não faça Pix, viu, irmão? Só em dinheiro, porque se você colocar em Pix, vai cair lá na sede e aí a gente não vai ter controle sobre isso, tá? Terça-feira vamos estar aqui orando, apresentando nossas vidas diante do Senhor. Vamos batalhar, porque Deus é conosco, amém, irmãos? E eu quero lembrar os irmãos sobre a mudança de estação. A tendência daqui para frente agora é frio, né? Vai ter aí umas variáveis, mas a tendência é frio. Maio, junho, julho. Então se programe, né? Se organize para que o frio não te deixe em casa. Você vem para ele, se acostume com o frio também, assim como nós acostumamos com o calor, tá bom? Para que nós possamos estar sempre na casa do Pai. Eu quero chamar aqui, irmãos, quero pedir perdão antes, que todo o último culto do mês a gente ora pelos aniversariantes daquele mês. Eu esqueci na semana passada de orar pelos aniversariantes do mês de março. Vem aqui quem é de março, por favor. Nós vamos orar assim, já encerrando o culto. Quem é de março? Abril só no final do mês, viu? Vem aqui, irmãos, por favor. Amém. Glória a Deus. Ah, mais quem? Isso. Glória a Deus. Que bênção, né? Mais um aninho de vida que Deus está dando aqui para os irmãos, para as irmãs. Isso é uma bênção, né? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por essa noite tão gostosa na tua casa, abençoadora e transformadora para as nossas vidas. Nós queremos apresentar a nossa gratidão também, Senhor, pela vida dessas irmãs e irmãos que estão completando mais um aninho de vida. A vida é o Senhor que dá, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que acrescenta. Então nós te louvamos por esse privilégio na vida desses teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, abundantemente os anos de vida
deste povo do Senhor, que sejam vividos para a tua glória, sejam vividos no temor do Senhor, na graça do Senhor. Sejam anos de prosperidade, anos de realizações, anos de alegria no Senhor, anos de vitórias, de realização de sonhos, em nome de Jesus. As famílias que elas representam também sejam alcançadas pela bênção do Senhor, que elas possam viver o novo do Senhor, a provisão do Senhor, a abundância